Romanos 8, de 1 a 4 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com os irmãos hoje o tema O Natal na ótica de Paulo. Esse texto, essa porção lida, Paulo apresenta na sua ótica, na sua visão, dentro da questão teológica e doutrinária, como ele enxerga o Natal, qual o verdadeiro sentido do Natal para Paulo e aquilo que ele gostaria que a sua igreja entendesse com relação a isso. Irmãos, a Epístola aos Romanos, possivelmente ela foi escrita em Corinto, e aquela serva do Senhor chamada Febe, a qual Paulo sauda em Romanos 16, foi ela quem levou essa carta. A carta foi confiada a ela e ela levou a carta de Corinto para Roma. Paulo estava hospedado na casa de Gaio, um sujeito muito famoso, e Romanos, para nós, teólogos, ela é mais que uma carta, ela é mais que uma missiva teológica. Romanos é um compêndio de teologia, uma verdadeira enciclopédia se tratando de doutrina. No capítulo 8, foi o texto lido por nós aqui, eu não quero me deter muito aqui, perder muito tempo, quero ir direto ao assunto e pensar de maneira muito rápida com os irmãos 4 graças realizadas por Deus em nós no âmbito da salvação. Então, o texto lido, 4 versículos, cada versículo apresenta uma graça, um favor de Deus, essa disposição bondosa de Deus em nos abençoar, realizadas no âmbito da salvação. Graças essas que, quando entendidas por nós, elas trazem uma maior clareza doutrinária quanto ao sentido do Natal. Romanos 8, de 1 a 4, então, mostra de maneira muito clara a razão maior da encarnação, do Verbo, da encarnação de Jesus. Primeiro, Deus em Cristo. Paulo diz que Deus em Cristo, ele riscou a cédula, ele cancelou a dívida, aquela culpa que todos nós tínhamos, foi cancelada na cruz do Calvário, foi cancelada em Cristo. Não existe mais condenação, e ele é enfático: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não existe mais culpa diante de Deus para aqueles que foram unidos a Cristo pelo Espírito Santo. Não tenha medo de ser condenado, não tenha medo de perder a salvação. Você foi justificado e santificado, agora você é um com Cristo. Então, Paulo está chamando a nossa atenção e dizendo: olha, aquela maldição que era decorrente da lei, ela foi cancelada. A dívida foi paga pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar, no lugar dos eleitos. A maldição decorrente da lei, ela não tem mais, ela não nos alcança mais, ela não tem poderio mais sobre nós. Romanos 5,12 vai dizer para nós que houve uma sentença de morte imputada sobre todos nós, sobre todos os homens, que já nasceram mortos em seus delitos e pecados. Isso precisa ficar bem entendido. Quando você nasceu, você entrou nesse mundo, você já veio contaminado. Lembra do domingo passado? Eu dei uma ilustraçãozinha para os irmãos entenderem. Nós viemos como aquela goiaba bonita, lembra? Bonita por fora, mais bichada por dentro. Então, o ser humano já nasce com a natureza pecaminosa, mesmo contra a sua vontade, mesmo sem ter cometido pecado algum, mesmo sem ter errado, sem ter praticado qualquer ato pecaminoso, naquele ato que nós consideramos como inocentes, você já veio ao mundo condenado, sentenciado à morte, e à morte eterna devido ao ato de Adão. Adão, ancestral comum, cabeça de toda a raça,
ele pecou e levou toda a humanidade consigo. Ele desobedeceu a Deus, ele se revoltou contra Deus, ele se rebelou, desobedeceu a Deus. Então, essa desobediência tem como consequência passar o pecado para toda a humanidade. Então, quando eu reconheço que isso aconteceu, eu entendo que eu sou alguém carente da graça de Deus. Eu estou no rol daqueles que são determinados como pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive nós um dia carecemos dessa glória, dessa graça. Então, quando eu reconheço a minha origem pecaminosa, quando eu assumo que sou um pecador condenado à morte eterna, quando eu invoco a Cristo como meu Senhor e Salvador, quando eu peço a Ele que me salve, que me perdoe, quando eu deposito fé no sacrifício dele, na sua morte e na sua ressurreição, a Bíblia diz que eu sou perdoado, que eu sou regenerado e selado pelo Espírito Santo para um dia ser levado à glória eterna e viver eternamente com Cristo. Eu vou repetir: quando o ser humano se entende como pecador, quando o ser humano se entende como alguém condenado e que não há recurso nele para resolver esse problema do pecado, ele olha para a lei o condena, então ele corre para Cristo. E diante de Cristo ele confessa o seu pecado, ele clama a Ele perdão, e Cristo se volta para esse pecador, perdoando ele, dando a ele aquilo que nós chamamos de salvação eterna. Então, por isso Paulo afirma não haver mais nenhuma condenação. Por que não há mais nenhuma condenação para os crentes, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que confessaram o seu pecado, para aqueles que se entenderam como pecador, para aqueles que buscaram a Cristo como Salvador de suas vidas? Lembrando que no domingo passado, o nosso texto base de Mateus 1:21 diz que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Paulo está pegando aqui o gancho, está trazendo a continuidade. Esse Cristo que veio ao mundo como Salvador, ele veio para morrer em nosso lugar. E uma vez convertidos a ele, Paulo diz: olha, não há mais condenação, vocês estão salvos, fiquem tranquilos. Segundo lugar, segundo versículo diz que Deus trocou as leis ao nosso favor. O verso 2 apresenta duas leis: a lei do pecado e da morte, a lei do espírito da vida. E Paulo diz aqui que em Jesus Deus tirou a lei do pecado e da morte e colocou em seu lugar a lei do espírito da vida. Ou seja, nós viemos a esse mundo mortos em delitos e pecados. Deus em Cristo trocou, por causa do sacrifício de Cristo, por causa da nossa ação de ir até Ele, entendendo-nos como pecadores, pedindo perdão a Deus. Deus trocou, Deus retirou essa lei que nos condenava e colocou uma lei que gera vida. Antes estávamos espiritualmente mortos, separados de Deus devido ao pecado de Adão. E não só o pecado de Adão, também os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa separação, ela é vista como uma falta de vida espiritual. Eu falei no domingo passado sobre a questão dos zumbis, né? Seres humanos sem Deus e sem Cristo são zumbis espirituais, caminhando por esse mundo, vivendo um projeto puramente carnal, sem Deus, sem esperança alguma de vida eterna, tentando salvar-se por suas próprias obras. Lembrem-se disso. Todo ser humano que não tem compreensão da salvação pela graça, ele vai de todas as formas buscar salvação pelas obras. Mas Paulo também é enfático, escrevendo aos Efésios: não há salvação por obras. Para quê? Para que ninguém se gabe, ninguém se vanglorie diante de Deus. Então, os crentes verdadeiros, santos, eles foram justificados, eles foram santificados em Cristo. A lei do Espírito gera vida, conduz a vida, produz vida diariamente em cada um de nós. Paulo diz que esse homem interior, habitado pelo Espírito, o Espírito Santo que habita, esse homem interior, que eu quero chamar a sua atenção, o homem tem direito e avesso.
Direito é o homem visto por fora. Esse homem que você consegue tocar, se relacionar. Mas o homem também tem um avesso. O avesso é o homem visto por dentro, o homem alma, o homem pensamento, o homem sentimento, o homem vida espiritual. E a ação de Cristo nos faz receber esse Espírito que vem da parte de Deus, e ele não só gera vida, ele produz vida diariamente. Esse homem interior está se renovando a cada dia. Enquanto o crente não está mais debaixo da lei por causa do Espírito da vida, quem não está em Cristo está condenado porque está debaixo desse Espírito da lei. Ao trocar as leis, Deus mudou a nossa posição. Como é que nós vamos entender a nossa posição? Antes nós éramos pecadores condenados, agora fomos justificados, agora estamos diante de Deus santo, puro, diante de Deus lavados pelo sangue do Cordeiro Divino. Quem não foi convertido a Cristo ainda está debaixo de condenação, mas o crente vive sob a lei do Espírito. Nele é gerado a vida eterna diariamente. Interessante notar que no contexto geral das Escrituras, o que é o contexto geral das Escrituras? É o que a Bíblia diz, o seu todo, de Gênesis a Apocalipse. As Escrituras mostram que estas leis governam o homem. Quem está debaixo da lei do pecado e da morte é dominado por ela. Os espiritualmente mortos, eles vivem alheios de Deus. Eles vivem à margem das coisas espirituais, enquanto os vivificados, eles vivem para Deus. E é isso que muitas pessoas não entendem o que nós fazemos aqui, domingo após domingo, né? Quando esses que não nasceram de novo, que são guiados, são dominados, são conduzidos pela lei da morte, eles têm seus sonhos, seus desejos, suas inclinações, seus pensamentos, suas atitudes são governadas por essas leis. Eles são constantemente levados a tentarem satisfazer seus próprios desejos pessoais, seus egos. E isso mostra claramente que não há nenhuma relação com Deus, com sua palavra e com a sua igreja. Porque esses seres humanos parecem que eles vivem um projeto de vida que é só para satisfação pessoal. Eu sempre gosto de citar os meus vizinhos que moram em frente da minha casa, é interessante. Eles trabalham a semana todinha e no final de semana, já no sábado, final da tarde de sábado, eles assam carne, comem, bebem tudo aquilo que conseguiram durante a semana, passam o domingo festejando e segunda-feira volta para aquela rotina de novo, trabalha mais uma semana para gastar tudo que ganhou no final de semana com bebida, com comida, tentando dar para si uma alegria completamente artificial, extra a palavra de Deus, sem nenhum relacionamento com Deus, sem nenhuma perspectiva de crescimento de vida. E eu costumo dizer que esse projeto de vida só vai do prato à boca, só satisfação pessoal. E aí Paulo está dizendo aqui que em nós existe uma alegria, e ela não é movida por questões artificiais, ela é movida por esse Espírito que nos habita, porque entendemos isso, que Deus cancelou os nossos erros, as nossas falhas, as dívidas que tínhamos com Ele na cruz. Ele trocou as leis. Antes, essa lei que nos condenava é retirada e nos é colocada em nosso coração, em nossa alma, a lei do Espírito que gera vida. Então, nossos sonhos, nossos desejos, nossas inclinações, nossos pensamentos, nossas atitudes têm como premissa básica satisfazer o Senhor, buscar a Deus. Por isso que muitas vezes a nossa carne tenta falar alto, os nossos projetos pessoais tentam mudar o nosso rumo, a nossa direção, mas vem o Espírito da lei e da vida e nos faz cair em si e dizer: peraí, nós não somos desse mundo, somos forasteiros aqui, estamos de passagem, não viemos para ficar, a verdadeira vida para ser vivida não é essa. Então vamos alinhar os nossos sonhos, nossos projetos de vida, nossas atitudes, nossas inclinações, a palavra e a vontade de Deus. Os salvos
eles são dirigidos e governados pelo Espírito da vida, enquanto os não crentes ainda são conduzidos e vivem debaixo dessa lei da morte. Em terceiro lugar, Paulo diz no versículo 3 que Deus puniu o pecado dos crentes na carne de Cristo. Isso é interessante, porque aqui nós vamos pensar na questão da expiação limitada, porque Cristo vai à cruz, e ainda que haja um conceito popular aí no mundo de que Cristo morreu por todos os homens, isso não é verdade. E por que ela não é? Por que isso aqui não é verdade? É muito simples de ser entendido, porque Deus puniu o pecado na carne de Cristo. Ora, se Cristo morreu por todos os homens, e Cristo puniu o pecado, e Deus puniu o pecado em Cristo, automaticamente todos os homens foram perdoados e salvos. Mas não, na realidade Deus puniu o pecado dos crentes na carne de Cristo. Deus puniu o pecado dos eleitos no pecado de Cristo. Por isso que a expiação é limitada. Cristo morreu pela sua igreja, Cristo se entregou pelos seus eleitos, Cristo se entregou pelos crentes, não foi pelo mundo. Esse mundo que não dá a mínima para Cristo, esse mundo que celebra o Natal simplesmente como uma festa comum e pagã, com o objetivo de simplesmente anestesiar os seus egos, seus projetos de vida, e depois viver uma continuidade sem nenhuma relação com Deus, sem dar a mínima para Cristo. Um dia eu estava conversando com um aluno, e um aluno olhou para mim e perguntou: pastor, o senhor não acha que isso é injusto? Deus amar apenas os crentes? Eu falei: não, isso é mais do que justo. Ele disse: como você acha justo Deus amar Judas, Jesus amar a Judas, que o traiu, com o mesmo amor que ele amou a Lázaro, que o serviu? Ele disse: não, então entenda isso, não há justiça, não há injustiça da parte de Deus. Deus é justo em todos os seus atos. Então precisamos entender isso. Cristo vai à cruz pela igreja. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Presbíteros, atendei por vós, sobre o qual Deus nos constituiu presbíteros sobre o rebanho de Deus, para pastoreardes a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Não comprou o mundo. Então Deus puniu o pecado dos crentes na carne de Cristo. Se hoje nós nos entendemos como perdoados, nos entendemos como salvos, não foi por causa de nenhuma das nossas atitudes, foi porque Deus puniu os nossos pecados na carne de Cristo. E aqui está o tema principal do Natal na ótica de Paulo. Deus enviou o seu Filho para que ele tomasse o nosso lugar na cruz. Ele nasceu com o objetivo de morrer. Quando Cristo entra em Jerusalém, triunfalmente, Mateus capítulo 21, vai dizer isso para nós, ele entra olhando para a cruz. Ele está entrando ali sabendo que vai parar no gol. E aí, aquela multidão que gritava: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor, né, é superada mais tarde por uma multidão maior ainda que gritou: crucifica, crucifica. Então ele sabia, ele é o Cordeiro de Deus, ele nasce para morrer, vem para que os nossos pecados fossem expiados na sua carne. A lei de Moisés, Paulo diz que ela não foi capaz de livrar o homem do pecado e da morte. Às vezes eu fico observando como as pessoas não entendem. A lei, ela simplesmente condena. A lei não foi capaz de nos livrar do salário do pecado, que é o quê? A morte eterna. A lei não foi capaz de nos livrar da presença do pecado em nós. Mesmo salvos, perdoados, lavados pelo sangue de Cristo, ainda temos pecado. O pecado ainda está em nós. Nós ainda cometemos alguns erros, temos ainda alguns escorregões, algumas quedas, mas nós não devemos nos preocupar com isso. Devemos trabalhar para que isso não aconteça mais. Mas isso não deve nos preocupar, nos amedrontar. Por quê? Porque Deus já puniu esses pecados que cometemos na carne de Cristo. A lei não foi capaz de nos livrar o homem do domínio do pecado. O homem que está debaixo da lei, da morte e da condenação,
ele é maniqueado, ele é dominado pelo inimigo. Ele vive para satisfazer a vontade de Satanás, infelizmente. Paulo, ele é enfático quando ele diz que aquilo que era impossível para a lei de Moisés foi possível para Cristo. Agora, o que foi impossível para a lei? E a resposta é clara. A lei, ela trouxe uma sentença sobre o pecado. A lei não nos livrou dessa sentença. A lei não nos livrou da presença do pecado em nós. Nós somos pecadores, como seres humanos. E a lei não nos livrou do domínio do pecado. Por isso que eu citei os meus queridos vizinhos lá. Eles vivem debaixo dessa lei. Eles são escravos disso. Eles trabalham para comer e beber no final de semana e voltam durante a semana para trabalhar, para angariar, para voltar para comer e beber. Seres humanos são assim. Pecador sem Cristo, o sentido da sua vida é esse. Às vezes, quando nós estamos nos preparando para o futebol lá, está colocando o meião, o pessoal está se arrumando, a gente fica ouvindo as conversas. O sujeito nem entrou em campo, ele já está pensando em sair dali para encher o pote. O cara quer saber onde é que ele vai beber, onde é que ele vai tomar um. Conversa lá é quem está saindo com quem está traindo quem está aprontando com quem. Então, não faz parte desses seres humanos pensar em Deus. Eles não conseguem pensar nas suas consequências. Por quê? Porque eles estão debaixo dessa lei da morte e da condenação. E essa lei da morte e da condenação não foi capaz de livrar o ser humano da sentença do pecado, nem da presença do pecado neles, muito menos do domínio do pecado. Por isso, quem tenta se justificar pela lei, quem tenta guardar e praticar a lei para ser salvo, ele não vai ser salvo nunca, ele vai estar condenado. Por isso que em Romanos 3,20 Paulo diz que ninguém será justificado pelas obras da lei, porque a lei mosaica simplesmente condena. E por que esse ser humano está condenado? Porque a lei de Moisés, Paulo vai dizer aqui, lembra? Ela estava fragilizada pela carne. Eu acho interessante como certas pessoas se dizem teólogos, fizeram teologia, o cara não consegue entender isso. E aqui eu chamo a atenção dos adventistas. Como se justificar pela lei, se a própria lei não consegue vencer a carne? É o que Paulo está dizendo aqui. Se a lei não consegue vencer a carne, ora, automaticamente todos aqueles que tentam se justificar pela lei estão condenados, porque serão vencidos pela carne. A lei não consegue vencer a carne, por isso estão condenados. A lei não tem força, não tem poder, não tem como livrar ninguém dessa condenação. Paulo vai mais longe e diz que a lei não teve força, não teve poder, porque ela estava enferma, doente. A lei que os homens tentam guardar, se justificar praticando, não tem força para anular o poder do pecado na carne, não tem. A lei não tem poder de anular a nossa natureza pecaminosa. Por isso a lei, ela serviu de aio, porque impossível de resolver o problema, ela aponta para Cristo. Ela diz assim: olha, eu condenei vocês, não posso livrar vocês, só Cristo. Aí eu lembro de uma música do Jairinho, que ele diz: eu vou correndo para Deus, certamente o caminho melhor, com toda certeza. Por isso, todos pecaram e todos carecem de Cristo. O único que tem poder para anular todo o escrito de dívida imposto pela lei é Cristo. Agora, o Natal de fato faz sentido quando nós entendemos isso. Por isso Deus enviou Jesus a este mundo para nos resgatar do poder condenatório da lei. Nós não celebramos apenas o dia do nascimento, nós celebramos a razão pela qual ele nasce. Ele não é só simplesmente o Salvador, ele é o nosso Salvador. Jesus veio, e veio de maneira fantástica, porque ele é Deus, ele desce do céu, mas ele encarna, então ele assume um corpo humano, porém sem a natureza pecaminosa, portanto sem pecado, justamente por ser divino. Paulo vai dizer que ele é o pão que desceu do céu. João vai e concorda com isso. Então Jesus veio a esse mundo e realizar um sacrifício vicário. O que é um sacrifício vicário? É um sacrifício de
substituição. Jesus foi sacrificado por Deus como oferta pelo nosso pecado. Vocês lembram do cordeiro que morreu no lugar de Isaac? Quando Abraão é desafiado a sacrificar Isaac, e quando ele vai sacrificar, diz: Abraão, basta, tem um cordeiro aí, e o cordeiro morre no lugar do Isaac. A lição ali passada para nós: olha, um dia o Cordeiro de Deus, inocente, santo, inculpável, vem para morrer em nosso lugar, vem para ser punido pelos nossos pecados. Os crentes, eles foram substituídos por Cristo e tiveram seus pecados perdoados para a salvação eterna. Natal é Deus enviando Jesus para morrer por nós. Somente os que estão em Cristo tiveram seus pecados perdoados, podem celebrar o verdadeiro Natal. Somente estes. Quarto e último lugar, Jesus veio para que andássemos em espírito e não mais na carne. Assim como Deus trocou as leis, também Ele trocou os corações. Ele tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne. Agora, o que significa na Bíblia um coração de pedra? Coração de pedra na Bíblia simboliza uma pessoa insensível à voz de Deus, uma pessoa indiferente à pessoa de Deus, uma pessoa que não tem nenhuma relação com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, uma pessoa que não dá nenhum valor para Cristo, não tem nenhum tipo de relação com Ele. Esse coração é duro, petrificado. Coração de pedra representa a falta de empatia, de compaixão, de amor. Está associado à resistência à mudança. É um ser humano que vive teimosamente, ser teimoso, e ele teima contra a conversão a Cristo. Ele é chamado, ele é desafiado, ele é conclamado, mas ele não quer se converter. Eu lembro quando Jesus vai a Nazaré, e quando ele está pregando, pegaram ele pelo braço e disseram assim: nós não queremos que o Senhor reine sobre nós, e o expulsaram de lá. Tentaram até apedrejá-lo. Esse é o coração de pedra. Gente que é duro, gente que é morta em delitos e pecados, gente que não consegue olhar para Deus, gente que não consegue abrir a palavra esperando que Deus fale com ele, gente que não gosta de ouvir. E o coração de carne? O que a Bíblia diz? O que significa ser um coração de carne? Simboliza uma pessoa convertida, um ser sensível à voz de Deus. Lembra Samuel? Com a palavra que ele ouve, da próxima vez que você ouvir, diga: fala, Senhor, que teu servo ouve. O coração de pedra nos faz ouvir a voz de Deus. O coração de pedra cria empatia com o reino de Deus, cria antipatia, perdão. E o coração de carne cria empatia com o reino de Deus. Um ser que ama a palavra, que ama o Filho, que ama a igreja, que ama o seu reino. Na Bíblia, um coração de carne ele é visto como filiação, um estado de proximidade. Nós fomos adotados na família de Deus por graça. Deus, por sua vontade, por seu projeto maior, olhando para nós, Ele nos tirou do mundo e nos colocou aqui para que pudéssemos servir a Ele. Assim é o Natal na visão de Paulo. Deus enviou Jesus para cancelar os nossos pecados. Não há mais condenação para nós. Deus trocou as leis, tirou a lei da morte e colocou a lei do Espírito e da vida. Essa lei que nos condenava agora não nos condena mais. Deus puniu os nossos pecados em Cristo Jesus e nos deu o seu Espírito para nos capacitar, para andarmos em Espírito e em verdade, para alegrarmos a Ele, para não andarmos mais segundo a carne. Eu e você, nós não temos desculpas para andar na carne. Nós não temos desculpas para fazer as coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, porque Deus nos capacitou, deu um Espírito que é capaz de vencer a carne, de vencer as nossas fragilidades. Então, pense nisso. Quando você olhar agora para essas celebrações do Natal, pense como Paulo nos passa a verdadeira ótica com relação ao Natal. Natal é Deus enviando Jesus para morrer em nosso lugar, para cancelar a dívida, para ser punido em nosso lugar, para trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne,
para nos dar um espírito que nos capacita a viver para a glória dele. Que Deus nos abençoe.